seus clãs. A tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Estes foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Estes foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Azer. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Inaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Ina. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaitas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. A tribo de Naphtali. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaziel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, o clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Estes foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultados do censo. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730 homens. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antecipado de Arão, e a esposa de Arão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Arão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas, realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó.
Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão, no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto, nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Nun. Números capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Certo dia, Maala, Noá, Ogra, Milca e Tirsa, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Efer, filho de Gileade, filho de Marquia, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: a reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção da terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué é escolhido para liderar Israel. Então o Senhor disse a Moisés: suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você terá reunido a seu povo, como seu irmão Arão. Pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles, junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Gades, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és Deus que dá fôlego e todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. O Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Nun, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário, receber orientação do Senhor. Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Cantares, capítulo 6, versículo 4, até Cantares, capítulo 8, versículo 4. As mulheres de Jerusalém. Ó amado, você é linda, minha querida, como a bela cidade de Tirsa. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Desvie de mim seus olhos, pois eles me dominam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras, que desce pelas encostas de Gileade. Seus dentes são brancos como as ovelhas recém-lavadas. Seu sorriso é perfeito. Cada dente tem seu par ideal. Suas faces, por trás do véu, são rosadas como romãs. Mesmo entre 60 rainhas, 80 concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria minha pomba, minha perfeita, a predileta de sua mãe.
muito amada por aquela que a deu à luz. As moças a veem e dizem que ela é feliz, até mesmo as rainhas e as concubinas do rei a elogiam. Quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como um exército, com bandeiras ao vento? A amada. Desci ao bosque das nogueiras e fui ao vale ver as novas plantas, ver se as videiras tinham brotado e se as romãs tinham florescido. Antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre. As mulheres de Jerusalém. Volte, volte para junto de nós, Sulamita. Volte, volte para que vejamos outra vez. O amado. Por que vocês olham para a Sulamita enquanto ela se move com tanta graça entre duas fileiras de dançarinas? Cantares capítulo 7. Como são lindos seus pés calçados com sandálias, moça com porte de princesa. As curvas de seus quadris são como joias, trabalho de artifícios habilidosos. Seu umbigo tem forma perfeita, com taça cheia de vinho de boa mistura. Sua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios. Seus dois seios são como duas crias, como filhotes gêmeos da gazela. Seu pescoço é gracioso, como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes cristalinos de Esbom. Junto à porta de Bet-Rabim, seu nariz é belo como torre do Líbano, de onde se avista Damasco. Sua cabeça é majestosa como o Monte Carmelo, e o brilho de seu cabelo irradia nobreza. O rei é prisioneiro de suas tranças. Como você é linda, como você é agradável, meu amor. É cheia de delícias, é esbelta como uma palmeira, e seus seios são como os cachos de frutos. Eu disse, subirei à palmeira e me apossarei de seus frutos. Que seus seios sejam como os cachos de uva, e que o aroma de sua respiração tenha o perfume das maçãs. Que seus beijos sejam como o melhor vinho. A amada. Sim, vinho que escorre para o meu amado, que flui suave por lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele me deseja. Venha, meu amor, vamos aos campos passar a noite entre as flores silvestres. Vamos levantar cedo para ir aos vinhedos, ver se as videiras brotaram, se as flores abriram, e se as romãs já estão em flor. Ali eu lhe darei meu amor. Ali as mandrógaras espalham sua fragrância, e os melhores frutos estão à nossa porta. Delícias novas e antigas que guardarei para você, meu amado. A amada. Cantares, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Quem dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então eu poderia beijá-lo publicamente e ninguém me criticaria. Eu o levaria ao lar de minha infância e ali você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho com especiarias, o néctar de minhas romãs. Seu braço esquerdo estaria sobre a minha cabeça, e o direito me abraçaria. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, que não despertarão o amor antes do tempo. Amém? Deus te abençoe. Foi uma lição extensa, mas Deus provê, disposição e habilidade para cada um de nós. Que Deus continue presente em sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe.